Olá, do lado de cá, você está entrando nas ondas do mar ao bar, episódio 34, começando a terceira temporada. Isso aí, ano 2, terceira temporada, episódio 34. Meu nome é Felipe Barbalho, eu apresento este podcast dividindo os assuntos com o meu primo, com o meu irmão. Primeiro vou introduzir meu primo Marcelo. Fala aí, Marcelo. Fala, galera, beleza? Estamos aqui de novo, depois de umas férias aí, um pouco prolongadas, um pouco preguiçosas, mas estamos aí de novo. Então, lembrando para vocês, como ele falou, episódio 34, temporada 3. Lembrando as nossas redes sociais, então, estamos no YouTube do Mar ao Bar, estamos no Instagram do Mar ao Bar, no Spotify do Mar ao Bar e no TikTok do Mar ao Bar Oficial. É isso? Não é o Instagram que era do Mar ao Bar Oficial? Aí já tá até esquecendo. Tanto tempo sem gravar, já esqueceu. É para saber se vocês estão ligados. O único que é do Mar ao Bar Oficial é no Instagram, o restante é do Mar ao Bar, que é onde estão nossos episódios. Instagram, a gente vai bombar cada vez mais aí com os nossos cortes. E é isso. Fernando, é contigo. Qual é a frequência desse podcast? O que a gente vai falar hoje? O que vai rolar aí, Fernando? Vamos lá, gente. Tudo bem? Bem-vindos todos nós de volta das férias. Bem-vindo você de volta das férias, ou durante as férias, ou antecipando as férias, ou antecipando o carnaval, né? Voltando agora. Nosso podcast que se dedica agora a discutir a visão da geração X, dos cinquentões, dos 50 a mais ou dos 50 quase, em relação ao mundo, as coisas do mundo por aí. Nosso podcast é quinzenal, mais ou menos. Um quinzenal assim, sem compromisso. Eles não vão gostar do que eu vou falar, mas assim, esse podcast tem um espírito diletante, né? Não é um negócio corporativo profissionalizado. Pausa. Até engasguei. Não é um negócio corporativo profissionalizado. Então é quinzenal. Às vezes sim, às vezes não. Ao longo do ano a gente vai vendo, até porque você vê, o Felipe apresentou. Esse é o episódio 34 da terceira temporada do segundo ano do podcast. Parece combinação de cofre. 2, 3, 34. Jogada de futebol americano. Tão próximo aí, na época do Super Bowl, né? 2, 3, 4, vai! E hoje, aproveitando essa pausa que nós fizemos, vamos falar de férias. Nós três nos encontramos de novo, agora durante o período de festas, e tivemos a oportunidade de viajar. Viajamos juntos durante o período, depois Felipe, a família, Marcelo e a família seguiram na viagem. Eu fui para outro canto com a mamãe Barbalho comigo e o resto da minha família. E fizemos passeios, tivemos experiências e hoje vamos falar de férias, de viagens. O que mudou, o que melhorou, o que piorou. Felipe, como é que a gente aborda esse assunto nos olhos da nossa diretoria? Enquanto o pessoal vai pesquisando o que é diletante. Isso. Pesquisa aí. Mas a gente teve esse diletantismo aí, né, numa das primeiras participações do Fernando. Aí até foi um post, um corte que gerou. Botei ali o nosso Rica, né? Foi perto ali do adeus dele. Gerou bastante view, assim. Mas vamos lá. Então, vamos informação aqui. Nós, para quem não acompanhou a gente no Instagram, né? Quem não está por dentro, a gente se encontrou, ó, quem está vendo no YouTube, eu tô com a camisa aqui de uma seleção aqui muito famosa de 1900 e quando, Rafa? Fernando? Essa aí, deixa eu ver esse uniforme aí. Essa aí é a de 88, campeão europeia de 88. Isso, fomos para esse... falar 74, mas não é isso. Exatamente, fomos para esse país aqui, para a Holanda. Todo mundo se encontrou na Holanda, por quê?
Uma ideia que o Pedro, filho do Marcelo, nosso primo também, né? É primo ou sobrinho, né? É sobrinho, é mais novo, assim é sobrinho. Isso. A esposa dele está estudando em Delft, que é na Holanda. Então primeiro surgiu uma ideia do Marcelo, né? Provocado, a Dani, na verdade, né? Esposa do Marcelo. Falou, pô, a gente podia passar, a gente vai tá pretendendo passar o Natal, Ano Novo, primeiro Natal, Ano Novo, que eles estão lá morando agora em Delft, que é uma cidade perto de Amsterdã. Vamos passar o Natal Ano Novo. E aí, Felipe, você quer ir? Aí falou comigo, eu provoquei a Letícia, minha esposa. Vamos lá, vamos fazer essa viagem de fim de ano. Não precisava de muita provocação, né? Pois é, né? Tá aqui já fui. Pois é, já tá perto aqui, até porque também ano passado foi um ano que eu encontrei com o Minduim, encontrei em janeiro com ele em Madrid, e em fevereiro no Carnaval encontrei com este doutor Fernando e família também. Nós fizemos uma viagem também assim, mas foi provocada ali de 2-3 semanas antes para ir para o Carnaval. Nos encontramos em Londres e fizemos uma viagem muito agradável. E aí, essa ideia do Marcelo, a gente casou a ideia, o Fernando entrou um pouquinho depois na trip, por isso a gente fez essa separação aí no meio do caminho, que aí nós continuamos na Holanda, aí fizemos Benelux, eu e Marcelo, né, e família, fizemos ali da Holanda até a Bélgica e depois Luxemburgo, acabamos ali em Luxemburgo, passando o Natal, todo mundo junto, nós três aqui com as famílias em Amsterdã, e depois nós passamos o Réveillon na Bélgica, eu e Marcelo, depois fomos para Luxemburgo completar a viagem, e o Fernando seguiu ali depois do Natal, seguiu para Paris, foi para Euro Disney, depois foi para Itália, para Roma, e fez uma viagemzinha ali na Itália também, foi pela 58ª vez para Itália. Então, só dando informação aqui por onde a gente passou. Então, assim, a gente vai falar muito aqui sobre turismo na Europa, né? Então, assim, lugares que agora estão cada vez mais cheios de gente, normal para quem... E aí, sempre, né? O nosso podcast, a gente fala sobre a visão de geração X. Então, nós temos uma experiência de viagens, assim, lá de trás, década de 80, 90, 2000, né? E vimos toda essa evolução do turismo, das viagens para o exterior. Então, vamos falar aqui sobre esse aspecto. Então, queria falar primeiro com o Fernando. Fernando, vou logo provocar o seguinte. Fernando, o que mais... vou na canela, porque viagem é sempre bom? Não é sempre bom. Né? Sempre tem uns imprevistos. Então, já diria Jovem Nerd, não sei se é só dele essa frase, mas viajar é se foder. Então, não totalmente, claro, mas a gente sabe que volta e meia dá um imprevisto. Então, Fernando, como alguém que também tem uma aura, assim, um pouco às vezes, né, de estressada. Fernando, o que te incomodou nessa viagem? O que te incomodou? Você pode contar, assim, pode elencar algumas coisas ou pode falar algum episódio, assim, que representa algo que vai caber aí na nossa audiência. Com certeza alguém já passou por isso. Rapaz, assim, o que me incomodou muito foi o final da viagem, foi na Itália, né? A gente foi para Amsterdã, e aí Amsterdã não tem como ter problema, porque estávamos sob os auspícios do planejamento de professora Letícia. Teacher. Tinha cronograma, programas todos estruturados, não tinha improviso, não tinha susto na viagem. Reservas em restaurantes todos. Mesa com 15 lugares na Europa, onde é que você consegue isso? Só professora Letícia. Só professora Letícia. Assim, minto que não tinha improviso. Tinha improviso. Teve improviso lá, o negócio da batata frita, estava tudo cheio, etc. Ela ajeitou logo um bar ali rapidinho. Mas depois seguimos na viagem, com menos planejamento, né? Fomos para a França, fomos para Roma. Assim, rapaz, Roma, a Itália, de modo geral, assim, eu fui no inverno, né? Frio pra caramba,
qual é a presunção que você tem? Não vai estar lotado de gente nos lugares, né? E estava. E depois eu li, depois que eu voltei, que a Itália recebeu um recorde de turistas, acho que 33 milhões de turistas no ano, uma cifra assim estúpida. E assim, a gente morou lá, italiano não gosta de fila. Imagina um lugar lotado, sem a vocação dos locais para fazer fila. Então é uma zona. Você paga caro nos programas, né? Está querendo ver ou rever, no meu caso, algumas coisas, e a gente foi muito lá porque os dois mais velhos aqui de casa foram à Itália quando eram muito novinhos. Então não lembravam de muita coisa. Tem até uma foto clássica aqui na casa, que a gente foi ao Coliseu, uma viagem que a gente fez com os pais da Isabela, nós e os dois mais velhos, a Laura e o Vitor. A gente entrou no Coliseu para visitar, aí tem uma foto dos dois com DS, com aquele videogamezinho de mão, sentado numa pedra jogando, estavam nem aí pro DS. E tem uma visita aqui. Oi, Bruno. Tudo bem? Olha aí. Fala oi pro pessoal. Oi! Vou pegar papel. Peraí, aqui não tem papel, filho. Pede a mamãe. Tá bom? Foi mal. Mas então, tava tudo lotado, tudo muito cheio. Você está falando do Coliseu, peraí, volta. Coliseu, Você está falando Coliseu, da foto. Da foto a gente levou para eles curtirem um pouco mais, porque eles estavam nem aí, tá? Aqui é o Coliseu, onde tinha um gladiador. Não, quero jogar o meu DS, né? Então levamos eles para ver. Mas agora nessa eles não ficaram no celular, não? Não. Então boa. Não. Durante a fila, eventualmente, né? Mas assim. Então, a gente levou por conta disso. Então, a gente refez algumas coisas que eventualmente não voltaria a visitar, porque eles não tinham a memória de visitar. Então, fizemos a programação tradicional de turistão mesmo. E, assim, 2 locais me chamaram muita atenção. E foi até depois que a mamãe Barbalho voltou para Portugal, né? A gente foi ao Museu Vaticano, em Roma, e a Galeria Uffizi, em Florença. Assim, filas enormes para entrar. Enormes. Aí você marca um horário, vai entrar 3 horas. Você chega, sei lá, 15 para as 3, que você é precavido, etc. Você vai entrar 3h30, 3h45. Uma fila enorme, né? E aí, assim, você não sabe qual é a fila. Em Florença, você não tinha 3 filas para entrar no lugar. Aí qual é essa fila? Não, essa fila é de 3h15, essa é de 3h30. Mas eu sou 3h45. Uma fila, uma zona, todo mundo furando, etc. Não tem ninguém para organizar a fila, o cara fala mais ou menos assim. Aí você entra no lugar. Aí agora todo lugar que você vai tem checagem de segurança, que é outro aspecto novo das viagens. Quem viajou muito, década de 80, de 90, não tinha isso, né? Então, por exemplo, o Vaticano. O Vaticano, sim, está meio desnaturado. Quem vai no Vaticano tem checagem de segurança em volta de toda a praça está permanentemente ocupada com cadeira, é uma opção, né? Mas voltando lá a Florença, aí você chega na checagem de segurança, estão os seguranças italianos brigando entre si, discutindo o negócio de trabalho, aí eles discutem com o turista, assim, um certo despreparo, uma falta de treinamento. Se você comparar, por exemplo, com viagem padrão da Disney, onde todo mundo ri, ninguém é triste, ninguém fala grosso com você, né? É completamente diferente. Aí você entra na galeria para visitar, aí para entrar em cada sala de exposição tem outra fila. Um negócio assim inviável. No Vaticano, aí, vamos ver a Capela Sistina, que ele não lembra da Capela Sistina, etc. Aí você vê claramente que eles organizaram a visita de uma forma tal que eles alongam o percurso. Então você anda por todo o museu até chegar na Capela Sistina. E assim, tá tão cheio
que você faz em ritmo de procissão. Eu estou no Vaticano, mas não quero fazer procissão, estou de turista, né? Aí aquele negócio, você apertado, todo mundo apertado um do lado do outro, sabe saída do Maracanã de jogo cheio? Todo mundo assim, né? Aí você anda, chega na Capela Sistina cheio de gente. Aí eu lembro de antigamente, o barato, que a dica que o pessoal dava era assim, ó, para você curtir a Capela Sistina, o que você faz? Você deita no chão e fica... Já foi tempo. Já foi o tempo. Não existe possibilidade de você sequer sentar em algum lugar, né? Você não pode nem parar, né? Dizem que agora, eu não fui ao Louvre agora quando passei em Paris, mas diz que a Mona Lisa você passa vendo, né? Por exemplo, outra visita que eu fiz foi na Basílica de Santa Maria Maggiore. Eu estava hospedado perto, uma das 4 grandes basílicas de Roma, e é onde foi enterrado o Papa Francisco. Então, tem um apelo muito grande. Uma fila fora da basílica, dando volta no quarteirão para entrar. E assim, é uma igreja funcional, então tem missa rolando, etc. As pessoas, ainda bem, respeitam a missa, entram em silêncio, etc. Mas faz uma fila, você não pode parar na frente da sepultura do Papa Francisco. Você passa, olha e sai. Tem segurança do lado. Então é uma quantidade de gente enorme que, se o país ou o local não tiver organizado, estruturado para fazer aquele fluxo, para informar o turista, fica um negócio impossível. Impossível. E assim, as estruturas que estão sendo montadas, por exemplo, o Vaticano é um negócio que me deu uma certa angústia, que agora tem cortinas de um ambiente para o outro dentro da basílica. A grandiosidade que você tinha de entrar na basílica, entrar pelo meio da nave, né? A nave é a parte central da igreja, você não consegue mais entrar pela nave. Você tem cortinas entre um ambiente e outro, então você perde a noção do conjunto. Mas isso é por conta do afluxo de pessoas. Então, assim, a quantidade de pessoas está muito grande. E a impressão que dá é que eles admitem, nesses locais, pelo menos na Itália, muito mais gente do que cabe. Dá para temer pela segurança das pessoas que fazem esse passeio nessas altas temporadas, porque é muita gente, não tem área de escape, e você perde muito da experiência. É aquele negócio, vai andando para, não, ó, vi, marquei, foi embora, vamos para o outro. E isso não é uma experiência boa de viagem, né? Então, que não é boa de viagem é o meu modo viagem, que a Isabela diz que eu, nos primeiros dias de viagem, ainda estou no modo viagem, que é essa neura de controlar tudo. Para viajar é mala, passaporte, etc. Então o Fernando fica estressado na hora de sair. Então, quando não tem um estresse na hora de sair para o aeroporto, o pessoal aqui em casa até estranha. Ó, o papai tá tranquilo. Mas isso é de família aqui também. Teve uma das viagens que a gente fez aqui que eu saí super tranquilo. Aí a Letícia no táxi, no Uber, né, indo pro aeroporto, falando. Aí eu virei para ela e falei, tô me comportando. Não, pô, tranquilão. Mas realmente, mas isso é uma tensão que até já virou meme, né, nas redes sociais, né? O pai, assim, todo estressado na frente. Isso acontece nas melhores famílias. E nas piores também. Nas piores também, mas assim... Pô, depois me manda o meme, porque eu não tenho noção. Eu achava que eu era um espécime assim... Não, férias estressado, porra. É um jovem, assim, gravando o pai, assim, todo com a mala e tal. Essas coisas que a gente faz, né? Checagem, mala, o passaporte, essas coisas todas que a gente se preocupa, né? Indo pro aeroporto. Mas você falou, assim, de muita coisa, né? Que essas dificuldades é por conta também, né? De agora, claro, a população aumentou, né? O acesso às viagens aumentou muito, né? E também existe também toda a questão das redes sociais, né, que as pessoas agora, né, se sentem muito atraídas para viajar, para poder postar em rede social, né, e muitas coisas assim acontecem, às vezes, de ter muita gente, nem todo mundo interessado exatamente, né, em desfrutar daquele ambiente, né,
e mais interessado em, não, dar o check, né, de tirar foto, de falar que viu, mas realmente não aproveitar, né. Você falou desse aspecto ruim. Agora eu vou pro lado do Marcelo, assim, Marcelo, agora você pro lado positivo, para as coisas legais da viagem. Não, assim, além do encontro em família, que foi maravilhoso, assim, recomendo para todo mundo, eu até fiz algumas postagens, botei no do Mar ao Bar também, fiz no perfil pessoal, eles também compartilharam, botei no do Mar ao Bar, assim, os registros nossos, assim, dos 2 dias que a gente passou ali de Natal juntos, e depois também vai ter mais, assim, do prosseguimento da viagem com o Marcelo, assim, foi maravilhoso, assim, estar com a família, é muito bom, assim, viajar é bom, não é só mas é bom, e com a família, então, quando, porra, é tranquilo, é fluido, então é maravilhoso. Marcelo, agora no aspecto de viagem, sem ter o lance do encontro com a família. Me diz aí, assim, o que você curtiu mais? O que você acha que, porra, a viagem, mesmo com todas essas dificuldades que a gente já conversou sobre muita gente, às vezes o lugar não é muito organizado, assim, o que você curtiu mais na viagem, nas férias, né, que a gente teve aí? Cara, eu acho que assim, acho que é sempre bom ter uma organização, né, um roteiro minimamente programado. Então, acho que isso tira muito do estresse, esse estresse que a gente vive, né, da viagem, né? Então, acho que a gente é meio igual. Lá em casa, a Dani organiza tudo, né? E eu só vou e obedeço, né? Mas, brincando, ela deixa muito organizado. Então, acho que um ponto alto foi ter essa organização. Além disso, ter a flexibilidade da troca. A flexibilidade de... Porque, gente, viajar junto é um desafio. E eram 15 pessoas. Então, cara, para dar uma merda é um estalar de dedos. Não quero ir para ali, não quero ir para cá. Então, deixando de lado o ponto da família e tudo que você já falou, que foi maravilhoso, era um grupo grande, onde podia dar muito ruim. E deu tudo certo. Então, acho que um ponto muito legal é ter um roteiro que guia a gente, que dá ali o norte, mas deu alguma coisa fora, também ter o plano B, C ali para improvisar. E a flexibilidade de todos, de falar assim, não, aquilo ali eu vou para o outro lado. Daqui a pouco a gente encontra ali e faz não sei o quê, porque esse é um ponto que, dependendo do grupo, acho que todo mundo já teve uma experiência assim, dá ruim. Porque tem gente que fica chateada, né? Fica chateada, fica magoada, acaba com o dia, sabe? Do tipo, por que não foi aonde estava programado? Tem que ir todo mundo para lá, tem que ir Então, acho que o ponto altíssimo foi o grupo assim, beleza. Pô, lembro de um dia ali, bem firme isso ali, porque o Fernando falou, a gente vai sair aqui, porque, pô, deu pro Bruno e tal, vamos fazer não sei o quê. Aí a gente acabou se encontrando por uma casa, no bonde, né? E aí, voltando pro hotel. Isso, aí depois, à noite, fizemos... E tá tudo bem. Porra, show de bola, muito legal. E um aspecto que eu achei da Holanda, né? Que eu achei muito organizado. Acho que diferente do que o Fernando está relatando da Itália, acho que tudo que a gente fez ou visitou, foi ali numa boa, né? Fila em alguns lugares, mas não estava nada absurdo, não estava nada lotadaço pra caramba, né? Experiências sempre positivas, né? Acho que fomos sempre surpreendidos positivamente onde a gente foi, nos lugares, né? Então, eu acho que a gente fez coisas de turista, de rede social, tem que ir, tem que não sei o quê, mas também a gente fez algumas coisas que talvez não sejam o hype do lugar. Então, acho que isso também ajudou, porque a gente até teve o exemplo lá que depois ninguém conseguiu ir, mas eu, a Dani, Pedro, Júlia e Júlia, fomos lá naquele chocolate quente, que depois a gente tentou ir, e aí estava já no final,
mas que não estava meio que na rota de nada. E achamos aquele lugar ali e era top. Então achei para mim, um ponto alto também foi a Holanda não estar assim muito lotadão, que já foi o contrário da Bélgica. Bruxelas já estava lotadaço, né? Muito mais gente, mas que também não passamos nenhum perrengue. E ponto altíssimo também para mim, né? Especialmente acho que para minha família, foi a gente passar o Natal num lugar frio, com cara de Natal, né? Então, todos os lugares tinham os mercados de Natal maravilhosos, lindos, com comidas, aquele cachorro quente que a gente comeu em Luxemburgo ali, na barraquinha ali, logo na entrada do mercado de Natal, maravilhoso, delicioso, no mercadinho de Natal. Em Luxemburgo, cada praça é um mercado de Natal. Cara, que coisa linda! As cidades todas decoradas, iluminadas, que é um pouco que eu sinto que no Brasil isso foi caindo, perdendo. E o calor não tem muito a ver com o Natal, né? E o frio tem muito a ver com o Natal, né? E a neve, que foi muito legal. Vendo agora. Neve! Vendo agora aí as notícias aí da Rússia e tal, que afundou cidades ali, né? E tal, não foi isso. Como turista, maravilhoso. A gente pegou uma tempestade de neve ali e estamos andando lá. Isso uma vez a família, a gente aqui em casa foi a Londres e saindo de uma atração turística começou a nevar assim, um pouquinho mais consistentemente. Chegou a ficar branco o chão, né? E aí a gente, neve, filma, olha, neve. E os locais passavam, falavam assim, o que são esses cretinos comemorando a neve? Parado na esquina. Vai parar tudo, um inferno aqui na cidade. Para o local é um transtorno. Mas para a gente que não vê, né? Então acho que, para mim, isso foi um ponto altíssimo. E, cara, numa boa também, muito legal, a criança que aflorou dentro de todos nós em vários momentos. Acho que a gente se permitiu brincar, ser infantil, ser imaturo, dar uma zoada. Foi um clima leve pra cacete, né? E maravilhoso, assim. Então, foi uma viagem, cara, acho que perfeita, porque tiveram, né? Acho que, para mim, sempre é aquela história, quando eu viajo para a Europa, é aquela coisa de você poder estar pensando menos na falta de segurança, né, que tem no Brasil, você está mais leve ali, atento sempre, mas, né, não é aquela neurose e tal. Então você acha que você desliga uma chavinha e aciona naturalmente a outra coisa que você é mais você, assim, você fica mais relax, sabe? Então, para mim, posso estar esquecendo alguma coisa, mas para mim, acho que esses foram os pontos altos, muito top. E fora a família, que aí, foi perfeito, né? Foi perfeito. Vou aproveitar esse gancho do Marcelo e perguntar para ti, Felipe. Eu, quando viajo, eu me desligo de não saber o dia da semana. Todos nós, né? Não vejo notícia. A gente falou bastante. Você acha que é isso que muda a forma de ver, de caminhar, de experimentar as coisas de férias? Você, por exemplo, é um cara que viajou bastante a trabalho e você fez longas temporadas em cobertura esportiva, etc. É diferente você viajar a trabalho, mesmo tendo alguma oportunidade de curtir o local, e viajar de férias, é um espírito diferente? Você olha as coisas de uma forma diferente? Não, é diferente, com certeza, porque assim, no trabalho eu tive oportunidade de ficar um mês em Santiago do Chile, um mês em Paris, quer dizer, no Paris já não foi, quer dizer, não é só Santiago, né? Enfim, no Chile, mas mais baseado em Santiago, um mês na França, mais baseado em Paris, mas rodando um pouquinho, e um mês na Alemanha, aí rodando bastante. O que acontece em algumas dessas viagens, no Chile nem tanto, mas nas outras duas eu tive bastante oportunidade até de
turistar, assim, em alguns lugares que eu não conhecia e que até eu depois voltei com a família e não fui com a família, ou fui depois de novo e tal. Mas o que eu sinto quando eu viajo a trabalho é o seguinte: vou turistar, tá dando para turistar. Você não tem aquele sentimento completo, assim, porque você não está com quem você ama, né, com quem você gostaria que vivesse aquilo contigo. E aí, tanto que algumas vezes eu depois levei, assim, né, no Chile, quando eu fui ao Chile em 2015, depois, sei lá, em 2016 ou 2017, eu fui com a Letícia, com a Luísa, com o Rafa lá para eles conhecerem, verem lá como é que era legal e tal. Mas eu acho que é muito isso também, quando você viaja a trabalho, você sente falta de alguma coisa ali quando você viaja com a família. Está totalmente livre também, né? A mente não também. Você não desligou das obrigações do trabalho, né? Pois é. E quando você viaja, né, família e tal, de férias, como o Marcelo falou, o que eu estava pensando quando ele estava falando, você parece que é mais você, né? Você parece que se encontra. Aí, esse sou eu, na verdade, né? Sem as preocupações, sem a rotina do trabalho, sem a rotina de estresse, dia a dia. Pode dar alguma coisa errada, mas as suas soluções ali é para resolver ali da viagem, né? Não é uma coisa que, sei lá, estourou um cano em casa, ai caramba, amanhã o cara vai ter que vir aqui para consertar. Então, assim, você fica mais realmente relaxado e você se permite, né? Como o Marcelo falou, fazer besteira, né? Dançar ali na fila para algum negócio, cantar, fazer um vídeo, fazer qualquer coisa, coisas que a gente fez bastante, assim, e com um grupo todo, né? E depois, quando a gente continuou a viagem, também fizemos as nossas lá. E o que o Marcelo falou, negócio de planejamento, né? Assim, a Lê, a nossa teacher, ela adora isso, né? Então ela meio que vai vivendo aqui, planejando a próxima viagem e tal. Ela já viaja antes. Já viaja antes. Mas assim, ela também não é aquela que, como o Marcelo falou, assim, não programei isso, tem que ser e tal. Fiz isso, tem que fazer isso. Não tem isso. Tem a flexibilidade, assim, tem alguns pontos que são cruciais aí para quem tá vendo a gente, que tá escutando, que assim, por exemplo, na Europa, restaurantes, você tem que reservar. Porque se não reservar, vai chegar ali no fim do dia, quero jantar. Vai ficar rodando, e qual? Vou descobrir, não sei o que lá. Então, assim, o máximo que você puder. E claro, pode cancelar a reserva também, viu? Não, hoje estamos cansados, vamos só comer um negocinho. Mas assim, se você tiver, né, os restaurantes, até para você, né, provar, esse restaurante é típico desse lugar, esse restaurante tem uma cerveja muito boa. Então, assim, uma dica boa, né? Assim, eu não tô querendo dar uma de Michele aqui, que foi a nossa entrevistada aqui, nossa primeira entrevistada, né? Uma primeira convidada aqui, a Michele Marinho, que ela tem um perfil que fala sobre, né, viagem, comida. Ela, até outro dia falou da neve, ela outro dia estava, não sei se vocês viram os stories, ela caminhando na neve assim, sorrindo, falando, nós de país tropical é impossível não sorrir na neve, foi o que aconteceu com a gente. Mas assim, é isso, uma dica boa é isso, você, restaurante, reserva. E o lance que o Fernando falou sobre a Itália é muito cheia e tal, assim, esses lugares que são a Itália é mais cheia, mesmo nessa época, né, inverno e tal, vai ser mais cheia sempre do que a Holanda, a Bélgica, que menos gente vai, né, por causa do inverno mais rigoroso. Então você também tem essa consciência aí, programar às vezes alguma coisa, menos coisa nesse lugar. Programa uma coisa para você conhecer naquele dia e o resto você vai. E aí talvez seja melhor uma viagem de alta temporada, uma viagem de um lugar que seja mais cheio, você ir talvez num lugar que você já foi, né, e você conhecer um pouco mais de novo, como o Fernando fez, né, na Itália. Porque o estresse porque muitas vezes você tá aí perto das coisas, então dá para ir toda hora, etc. Viajar. Toda hora não. Brasileiro, não, toda hora não, né? Mas assim, toda hora fácil, né? Sim, é mais fácil. Para quem vive no Brasil, é um projeto viajar, né? É um projeto enorme, inclusive financeiro. E aí, assim, você não quer desperdiçar. Eu fui a Paris, eu tenho que ver a Torre Eiffel, tenho que ver o Arco do Triunfo, tenho que ver o Louvre, tenho que ir a Versalhes. E aí, Versalhes é uma viagem dentro da viagem, porque você tem que pegar um trem para o subúrbio de Paris, etc. Então, assim, se você vai sem esse compromisso, então quando você vai outra vez,
numa cidade que você gostou, já é melhor, porque você já faz coisas diferentes. Eu não preciso ir no lugar que está super lotado, né? Eu posso ir grande parte. Não, aqui só fazer um parênteses. Lembrando que aqui, assim, nossa visão de geração X, teoricamente, né, para quem gosta de viajar e, assim, o pessoal da nossa idade, na nossa geração, já fez algumas viagens. Então, assim, essa pressão é um pouco menor, né? Então, também tem esse aspecto. Tem isso, é isso. Quem está fazendo a viagem pela primeira vez quer ver tudo, né? Agora, uma grande coisa, mesmo quem, estou viajando pela primeira vez, vou conhecer o lugar pela primeira vez, quero ver os marcos daquele local, etc. Mas uma das coisas interessantes da viagem, que a gente fala que você está relaxado, você se permite brincar, fazer as coisas, é observar a vida do local. Então, o conselho que eu dou para todo mundo que viaja é sentar num lugar no meio e isso é bom na Europa, mesmo no frio. Eles têm esse hábito, né? O hábito que o Marcelo falou das feiras de Natal, etc. A vida em comunidade na Europa, ou seja, a vida na rua, nos espaços públicos, é um negócio mais intenso, é um negócio que a gente não vivencia aqui no Brasil, né? Aqui todo mundo corre para o shopping, ficar cercado, né? E assim, você sentar num bar, ficar tomando um café, enquanto vê as pessoas andarem de um lado para o outro, isso é impagável, impagável. Mas isso só pode fazer desestressado. Então, só faço isso depois que eu sair do modo viagem. Você falou uma coisa que, assim, primeiro, a viagem tem que ser um projeto, de verdade. Porque exige planejamento financeiro, planejamento de horários, de datas, de recursos como um todo. Então, foi ali, não é fácil. Exige planejamento, é um projeto. Quando é que a gente, só para fazer um parênteses, quando é que a gente começou a falar sobre essa viagem, a fagulhinha, você lembra? Foi final de 2024, não? Não, foi março ou abril? Março. Foi março, né? Isso. E aí falou, 9 meses, é uma gestação, né? Também. Até porque todo mundo tem que programar férias no trabalho, tem uma série de coisas. E aí... segredo, a família já está combinando outra, já está querendo combinar outra. Ele fica botando pilha na Isabela, ela, gostei. E aí eu acho que tem uma coisa... Deixa a Dani ver. Já viu, já. Tem esse projeto e realmente acho que uma dica muito legal é você não sair afobado querendo ver tudo, porque a viagem não vai ser a mesma. Então, mesmo eu hoje falando, né, para viagens que eu já fiz, eu faria diferente, mesmo sendo a primeira vez, porque você quer ir em tudo que é o hype, e aí vira aquela viagem de vambora. Quando vê, caraca, mano, não parei em nenhum momento para sentar e tomar um café olhando a banda passar. Não vi o movimento do lugar, não fui naquele lugarzinho ali que é o local. Então, mesmo sendo a primeira, eu acho que muito cuidado nisso, porque depois você vai falar assim, cara, foi num monte de lugar, mas eu só dei check. E agora tem muito check para fazer. O Felipe estava falando na preparação do episódio, né? Esse negócio de rede social, as pessoas que viajam muito, uma Michelle da vida, que descobre as coisas, ela posta e aquilo fica super famoso. Então, por exemplo, a viagem do carnaval que eu e o Felipe fizemos juntos, o Borough Market em Londres, que não era um negócio assim super hypado, o tal do Borough Market é um negócio lotado também, você não tem quase como andar e tem o troço do morango com chocolate. Então, uma fila enorme para comer o morango com chocolate. Assim... Morango normal com chocolate. Não é o morango com chocolate. O morango lá é bom pra caramba, o chocolate é legal, mas assim... Mas é aquele, eu tenho que comer o morango com chocolate daquele lugar. Parece a história. Tem uma peça do Fábio Porchat, outro cara que viaja muito, né? E ele fala das viagens, não sei o que. Ele fala assim: não, mas tem sempre o chato. Fala assim: não, você conhece Paris? Não, conheço. Mas você foi em tal lugar? Fui.
Mas você foi em maio? Se você não foi em maio, você não teve a experiência completa. E a gente fica, esse negócio de mídia social, né? Você fica, não, eu tenho que ir, agora na Itália tem não sei o que do vinaio, que é um sanduíche que alguém comeu um dia na rua, né? Você não sabe nem sequer se é o próprio vinaio lá que botou alguém para fazer isso e conseguiu viralizar. Aí assim, agora você passa em qualquer filial desse negócio, são filas gigantescas para comer o sanduíche. Sanduíche é bom? Deve ser bom. Eu não comi, tá uma fila grande. Mas assim, tem vários. Vários lugares. A gente fez isso do Waffle lá, né? Aquele lá da esquininha lá que chegamos lá andando pra cacete pra ir no tal do lá que tem vários iguais em outro lugar, mas queríamos ir lá e tava simplesmente lotado e nós não conseguimos. Lugar pequenininho. Cheio de regras, né? Meio tá tinha regra ainda pra comer o waffle? Tava meio cagando pro cliente, é isso e ponto. É isso, acho que tem que tomar cuidado com esse negócio, sabe? Porque são os cheques tradicionais, né? Normal, tipo Torre Eiffel, né? Coliseu e tal. E são ainda aí, como o Fernando falou, das redes sociais, né? Que aí, dependendo de quem tá seguindo, né? Ah, não, eu descobri, tem um... Mas realmente, assim, de um tempo para cá, por exemplo, as viagens fazendo com a Lei e tal, a Lei que pesquisa muito, pô, tem várias dicas, vários lugares, pô, coisas sensacionais que eu já comi e tal, às vezes com fila, ou às vezes chegando lá, pô, tranquilo, mas também teve lugar que chegou e, porra, bateu o olho, falou, pô, muito cheio, não deixa pra lá, foda-se, né? Agora, ou às vezes o desespero e o improviso da viagem é legal a isso, que assim, você chega, não consegui ver tal lugar, pô, vamos ali no outro, aí você vai no outro, aí você descobre um negócio melhor do que você estava esperando. Tá aberto ao novo, né? Isso é um ponto importante, tá aberto ao novo, que na viagem a melhor carbonara que eu comi na vida foi um negócio que eu esbarrei em Roma. E quando eu voltei agora, outro ponto baixo da viagem que fechou o restaurante. Mas só que carbonara em Roma tem aos montes. Vai falar, Marcelo? Uma coisa que eu acho que eu não queria deixar passar quando o Fernando falou, você jogou no colo dele falar só das coisas ruins. Um ponto que me chamou a atenção e que, especialmente em Bruxelas, no Ano Novo, a gente, sem saber, estava indo para uma furada, na hora da caminhada lá dos fogos, né? Ver essa doideira que tá virando o mundo, né, cara? Assim, depois a gente viu várias notícias que em Bruxelas, em Paris, e não sei aonde, a galera tacando fogos em cima dos outros, da polícia e tal. Que loucura é essa, gente? Assim, sabe, é um negócio que muito ruim, muito chato, porque ao mesmo tempo, né, que a gente vai para esses lugares, né, com essa sensação de segurança e de liberdade e tal, você começa a ver esses atos extremistas e imbecis, né, acontecendo num dia de ano novo, né, e causando um monte de confusão, né, e que quase que a gente entrou nessa, porque a gente começou a ir ali com a boiada lá para aquele lado lá dos fogos, e a gente fala, pô, polícia pra caramba, aí não sei o que, sirene, depois a gente viu no dia seguinte que tinha dado uma merda. Carioca, Tijucano, Zona Norte já ficou esperto com a quantidade de polícia. Exatamente. Né? Mas assim, isso o Felipe é um negócio possa que falar melhor. Tá se preocupando, sabe, Fernando? E, pô, que loucura é essa? Então, você começa a ver como as pessoas estão meio doidas, cara, sabe? E fazer de lugares que são maravilhosos, civilizados, querer fazer uma confusão, né? Mas isso talvez o Felipe possa confirmar ou não, porque ele tá lá na Europa, né? Isso é uma coisa até que me chamou a atenção num daqueles perfis, eu já falei em outro episódio, do perfil desses estrangeiros que vêm morar aqui no Brasil. E aí tem o Nick, que é um inglês que fala muito sobre as coisas aqui do Brasil, etc. Ele o irmão dele veio da Inglaterra visitá-lo, e o irmão dele ficou impressionado que as pessoas têm uma relação mais saudável com a bebida aqui no Brasil. E na Europa parece que há uma cultura, especialmente entre os mais jovens, de sair para beber. E aí o cara sai, o ano novo, vamos beber até cair. Aí o cara fica doidão
e faz esse tipo de coisa. Né? Eu não sei se procede, mas a impressão que dá é essa. Né? O cara que sai, não, agora eu vou me libertar, é uma sociedade um pouquinho mais regrada, etc. Então, na hora que eu, não, vou sair, vou beber, e aí agora eu vou me soltar. Tem disso? Eu não estou frequentando esses lugares, não. Não, eu não, assim, não tenho impressão... mais idade para isso. Não, impressão, sei lá, porque também eu lembro muito como era aí no Brasil, na nossa juventude. Bebi antes de entrar no Salgueiro. Pois é, então, assim, e também o que eu presencio aqui do Rafa, né, o meu filho, seu sobrinho aí, de 21 anos, né, o que ele veio para cá com 16, 17, assim, há sim alguns lugares, por exemplo, aqui em Lisboa, o Bairro Alto, o pessoal vai para, ali é mais bar, né, o pessoal vai ali para beber e tal, mas assim, por exemplo, ele nunca teve nenhum entreveiro lá, né, uma confusão, assim, como eu já passei no Rio na década de 80, 90, né, 80 não, era muito pequeno, mas de década de 90, então assim, não sei, talvez você falando assim, na Inglaterra, o pessoal torna talvez mais um pouco, né? Mas também, assim, tem as regras aqui, né? Tem muito lugar aqui que não pode beber a partir de... Pô, é muito diferente do Brasil, né? No Brasil, você pode ficar bebendo até 4 horas da manhã. Aqui tem lugares que 1 hora da manhã acabou, não serve mais bebida, né? Não pode beber na rua, coisa que no Brasil a gente sabe que, pô, no Rio e tal, é tranquilo. E aí talvez por essa... Caminho das crianças para a escola... Caminho da criança para a escola tem um bar, sexta-feira, que quinta-feira é o Dia Internacional do Balão, sexta-feira eu passo 7 horas da manhã para deixar as crianças na escola, o bar está aberto. Falei, o pessoal ainda não voltou. Não sei, aí talvez, aí é coisa, eu acho que, aí esse exemplo que o Marcelo deu do Réveillon, por exemplo, aí eu acho que aí é a diferença de, tipo, no Rio, que a gente sabe que... Orquestrado, mais orquestrado. Talvez, e no Rio, claro, a gente sabe que o Rio sabe organizar grandes festas, né, Copacabana, mas a gente também sabe, às vezes, o caos ali que às vezes tem, né, de punguista, né, e pessoal... dá confusão também. Dá confusão também, só não dá em uma proporção que todo mundo olha aquele quantidade de gente, né, e fala, pô, aí vai pra dar muita merda. Dá uma merda normal, que a gente sabe que dá, né, e não tem um hecatombe, né, um negócio muito sinistro, assim. Como a gente achou que no Réveillon, né, as notícias que a gente viu, o pessoal soltando fogos um pro outro, uma coisa que no Brasil a gente não vê, né, realmente, é uma reação aí da cultura mesmo, né. Na Alemanha, por exemplo, tem muito isso também. Dia seguinte lá de Réveillon, as ruas ficam bizarras de fogos. Sim. Mas Holanda, eu fui uma vez, cheguei lá 1º de maio e descobri que 30 de abril era o dia da rainha, acho que continua sendo. E tem a maior celebração nacional lá, etc. Cheguei em Amsterdã, era lixo por todo lado, ou seja, a cidade não está acostumada a produzir essa quantidade de lixo, então ainda não tinha se recuperado. E no Rio, né, a gente se vê que a Conlurb passou excelente, né? Passei a admirar mais a Conlurb ainda. Pois tem coisas que a gente, quando sai do Brasil, vê que, pô, funciona, né? No Brasil a gente picha muito, mas funciona, e aqui fora nem sempre certas coisas como a gente acha que, não, lá fora é tudo, né? Não é. Mas eu só queria retomar um ponto aqui que o Marcelo falou, dessa maleabilidade, né, e tal. Lembrar, assim, de uma das coisas, né, dando um exemplo, que a gente, assim, teve muita surpresa, né, assim, algo que não estava muito no nosso roteiro, que a gente, numa dessas de sair de cidade para cidade, e aí, pô, vamos dormir, tá dormindo em Bruxelas, vamos passear para cá, para lá. Foi uma cidade que a gente não ia, né, Antuérpia, e que, porra, foi sensacional, foi um dos lugares que a gente mais curtiu chegar, conhecer, assim, praça, moto astral, o lugar que a gente foi, depois, né, o lugar que a gente comeu, e assim, coisas que a gente não estava, que a gente estava em Roterdã, né? Sim. A gente passou... Não, vocês estavam hospedados em Roterdã, né? A gente foi lá, encontrou vocês, aí conheceu ali o centrinho de Roterdã e falou... já deu, Roterdã deu,
Tá já visto. deu, não tem muito mais do que isso aqui e tal, tem aquelas casas lá, né, diferentes lá. Vamos, pô, dá tempo, vamos passar em Antuérpia, então. Aí fomos lá, pô, surpreendeu muito positivamente, e não estava no nosso roteiro, né? Tava só assim, como uma opção. Muito bem lembrado. Um dos lugares que a gente mais gostou, cara. A gente ficou É, assim, tipo, caraca, se a gente não tivesse ido em Antuérpia, a gente não ia saber, né? é. Então, que maravilhoso que foi ter ido em Antuérpia, que é realmente muito bonito, muito agradável, né? Pô, muito legal a cidade, cara. Muito E legal. foi justamente essa maleabilidade, né, que a gente teve de poder, pô, vamos. E também teve um restaurante, acho que foi em Bruges, né? Aquela cervejaria que a gente foi à noite. Também, assim, não tinha, né? A gente não tinha. A gente tinha reservado um outro lugar, né? A Lê tinha reservado um outro restaurante, aí não ia dar tempo, ou era em outra cidade, alguma coisa assim. A gente, não, vamos comer aqui e tal. E a gente foi numa que, pô, um lugar lá, Cambrino, né? E aí a gente bebeu uma cerveja que as mulheres adoraram a cerveja e ficaram procurando a cerveja até o fim da viagem para tomar de novo. E não tinha. Era do local lá, do restaurante. Então, assim, também que a gente, apesar de ter reservado vários restaurantes e tal, aí chegou lá na hora, é que negócio, você conhecer também, né? Como, pô, como é que é o esquema de reservar e tá ligado, né, nisso, né? Online ali. Aí, pô, estamos no meio do passeio, pô, a gente vai ter que comer daqui a pouco. Não vamos lá para outra cidade, não, que vai dar tempo. Então, pô, reserva, qual restaurante legal? Esse aqui tem um review legal, vamos. Aí fomos e foi também a grata surpresa, né? Verdade. Isso, meu sogro sempre prefere, por exemplo, viajar, sair de autoestrada e andar em estrada local, que proporciona isso. Você está andando e fala assim, gostei dessa cidade, vou parar. E hoje a gente tem outra coisa, né, Nando, assim, outra coisa que, por exemplo, eu e a Dani, a gente adora andar. Quando a gente vai para os lugares, a gente prefere caminhar do que pegar ônibus, trem, seja o que for. E a gente também casou nisso. Todo mundo preferia ir porque é nessas andanças que tô aqui. Pô, que legal. Vamos aqui, vamos testar, vamos embora. Então, isso também proporciona a oportunidade de você conhecer outros lugares, né? É interessante. Eu acho que, assim, dando uma amarração nisso, é o que eu falei há pouco tempo, assim, quando você viaja, você é o que é, né? Você acaba sendo mais espontâneo e tal, porque você viaja, você já está aberto ao novo, né? E estar aberto ao novo não é só na teoria de, eu viajei, então vou conhecer lugar novo, vou voltar a um lugar, mas que não é da minha rotina, né? Mas é você estar aberto ao novo a todo momento, é isso. Assim, você ter um roteiro, você ter as coisas reservadas, ingressos comprados, né? Ter a consciência de que alguns lugares vão ser mais cheios, então não ficar naquele estresse de, pô, tem que visitar, ter tranquilidade de montar o teu roteiro ali do dia, não com 2 lugares muito cheios, né? Numa época alta. E tá aberto ao novo, de, pô, não, eu ia comer aqui, mas, pô, e se eu comesse ali? Pô, será que vai ser legal? E outra coisa, né, assim, você precisa também entender que não é Brasil. Tem regra, tem horário, e os caras são quadrados, não adianta. Mais de uma vez, acho que a gente foi em algum lugar que a reserva era tipo 7 horas, a gente chegou lá 6 horas. Pô, dá para adiantar? Não, a senhora volte aqui 19 horas. 7 horas. E aquele outro que foi o ápice lá do bar, que era maneiro pra caramba, todo cheio de boneco, que era 4 horas, acabava, parava de servir e parou, e não adianta. A gente pediu um molho lá, um ketchup, sei lá, maionese. Não, a cozinha fechou. Cara, é um potinho de maionese, você não pode pegar. Fechou. E não adianta. Então não. Só bebida. Porque é a regra, acabou. Não, tá lá, estava escrito. Quando a gente foi na porta do restaurante, a cozinha vai fechar às 3 horas e o restaurante para de servir 4 horas. Então, já está dito, não adianta. Então, também tem essa coisa da regra do quadradinho também, que, né, não adianta, não é Brasil.
Vamos lembrar que esse era o dia 31, né? Coitado dos desempregados, eles queriam. Sim, com certeza. Eu em Roma, a gente passou o Réveillon com a mãe, né? Resolvemos ficar no hotel. Tava muito frio, né? Não dormia cedo, a mãe estava cansada. Ah, não, vamos comprar uns queijos, uns vinhos e não sei o quê, e a gente, coisa no hotel. Aí, pô, eu já tinha descoberto um mercadinho perto antes, no dia anterior, aí falei, vou comprar mais um negocinho, né? Aí fui lá. Aí, pô, 31, os caras fechavam mais cedo, né? Aí eu cheguei, aí já tinha um cara de uniforme na porta, a porta estava aberta, mas o cara na porta. Aí eu olhei e falei assim, era 7:02. Eu falei, pô, tá aberto ainda, o cara vai deixar eu entrar, né? Assim, pô, já fechou, não dá para eu entrar aí, não? Não. É que uso. Não tem negócio aí. Olha que na Itália. Aproveitando que você falou aí da tua mãe, acho que a gente não pode deixar passar essa questão aqui, já que falamos de gerações. Como é que foi, pergunto para os dois, viajar, fazer uma viagem dessa que foi puxada com uma senhora de 70 e brau, né? 70 e brau. 77. 7 para 78 em junho. Ela vai matar a gente ficar cantando a história, a idade dela aqui. Como é que é a adaptação da viagem? O que vocês têm a dizer sobre isso? Fazer só assim, uma observação, que essa viagem das 15, né? A gente tinha 15, né, na Holanda, né? Sim. Então, tinha um Bruninho, que era o mais novo, que tem 7. Tem 7. E aí temos alguns... assim, adolescente que a gente não tinha, né? Adolescente. Não. Adolescente tem o Vitor, que tem 18. É o Vitor, né? Tecnicamente é adolescente. Tá mudando agora, mas tinha. Então, tinha uma galera entre 20 e 30, né? E aí nós, assim, né? E aí minha mãe, que era a mais velha de todos, né? 77. E eu acho que, assim, é questão de você respeitar o ritmo de cada um, né? De você E também, como o Marcelo falou, esse dia aí que a gente chegou lá no lugar, do Waffle, e estava fechado, e que a gente andou bastante, que a gente andava bastante, né? Gostávamos de andar, então, assim, era tranquilo pra gente. Então, também saber, né? Minha mãe ficava mais para trás, andava mais. Aí, alguns iam um pouco mais, aí daqui a pouco segurava, o pessoal segurava, aí vinha quem estava junto com minha mãe. Estava mais atrás com ela ali, né? Exatamente, isso não precisou. Não precisou de combinação também. Isso não precisou de combinação, precisou ser falado. E a questão também, o Bruninho mais novo, esse dia que meu irmão, aí já tá meio de saco cheio hoje, voltar pro hotel e tal, vamos dar primeiro. Aí ele foi, saiu do grupo, foi sozinho, depois a gente se encontrou na rua mesmo, depois todo mundo voltou pro hotel e depois saiu de noite, que eu acho que era no dia 24, esse até, né? No dia 24, foi o dia do... No dia 24. Então, assim, vocês acabaram encontrando com a gente que vocês foram num outro lugar. Isso. E não foi do Waffle, né? Foi justamente isso, chegou e aí, lá, não deu. Então, assim, eu acho que é respeitar o ritmo, você ter a consciência antes de ir, respeitar o ritmo de cada um e não querer, não, vamos que tem que conhecer isso, conhecer aquilo. Saber que vai ter... Quem tem, né, filho, né, sabe que quando começa a viajar com o filho, você tem que adaptar, né? Não, tem que ter um momento do dia que ele vai querer ficar pulando no rodapé aqui de um lado para o outro aqui, né, do museu, não vai querer ver o museu, vai querer ficar brincando na escada no museu. Então tem que saber que tem uns momentos que vai ter que, ou quando alguém mais velho, né, não, vai ter que dar uma parada, vai ter que tomar um negócio, entrar num lugar quente. Então, tem que também programar assim, né, Fernando? Qual foi a sua impressão que você continuou com ela? E tem que tomar cuidado que, assim, a gente também está ficando mais velho, né? Então, você tem que começar a aprender os seus limites. A mãe teve que aprender os limites dela, que, assim, a Isabela até falou antes de sair, falou, não é muita coisa, porque a gente foi para Amsterdã, aí encontramos com vocês, aí a mãe se juntou ao nosso grupo e aí fomos para Disney, ou seja, pegou o trem, parou em Paris, trocou, foi para Disney,
voltou, aí ficou em Paris 2 dias, aí foi para Roma, ou seja, tudo viagem picadinha, assim, né? Ela falou assim, pô, sua mãe vai aguentar? Eu falei, não, minha mãe aguenta. Porque minha mãe é uma pessoa com espírito jovial, né? A mãe tem um espírito jovial, mas assim, não, ela gosta de viajar, não reclama, etc. Ela tem essa expressão, né? Tô que nem rolha na água, tô boiando, vou para onde mandar, né? Só que ela vai indo, não reclama muito, mas chega uma hora que bate pino, né? Então, quando a gente chegou em Roma, ela estava super cansada. Porque foi a Amsterdã 2 dias, aí a gente foi para a Euro Disney, e aí é uma passagem estressante. Você pega o trem. O meu grupo era os 5 aqui de casa, né? Eu, Isabela, nossos 3 filhos e a mãe, né? E de 7 aos 77, né? Então, eram 7 malas, 5 mochilas, 2 bolsas e um carrinho. Então, tem que controlar a mala, puxa a mala, pega, sai. Então, vai sair de um trem para o outro, chegar no local, e isso deslocando, a pé, etc. E a mãe, às vezes, esquece que ela precisa de descanso, né? Não, tô indo, etc. E o Felipe sabe bem, ela não sente frio. Não, tô bem. Tô com esse casaquinho aqui, tá, beleza. Botei uma camisa de algodão, que esquenta mais do que lã, e casaquinho de frio, tá resolvido. Mãe, não tá muito frio para você, não? Não, tá tranquilo. E isso vai desgastando. Viajar no frio, acho que foi o Rafael que chegou a falar assim, pesa, né? O casaco pesa, né? O casaco fica pesado, você fica cansado de carregar o casaco o dia inteiro. Então você tem que aprender os limites e respeitar. Chegamos em Roma, a gente ia lá agendado passar na Porta Santa, ela falou assim, não vou não, eu quero ficar dormindo. Ela ficou dormindo o dia inteiro. Fiquei até preocupado dela, tá com alguma coisa, etc. Mas depois ela foi se recuperando, né? E assim, anda mais devagar, você curte a viagem de outro jeito. Né? Eu acho, Fernando, que assim, foi tudo super bem. Eu só acho que é uma visão que abre para, assim, aquelas decisões difíceis que acho que a gente tem que tomar em algumas vezes, né? Que é tipo, ou vão ter viagens que não dá para ela, não dá, né? Porque, tipo, se o grupo quiser ter um ritmo, né, diferente, ou com muitas, vai para ali, vai para cá, porra, quanto mais velho vai ficando, é menos energia, menos a viagem tem que ser mais contemplativa e menos ágil. Quer incluir? Tem que ser bem adaptativa, bem em outro ritmo, né? Porque é o que a Dani, a gente até comentou, cara, atrapalhou em nada, zero, foi top, assim, foi, né? Mas você percebe que chega uma hora, esse dia ali do waffle, né? Pô, andamos pra cacete, era longe pra caceta, velho. E, naturalmente, ela, sem falar nada, estava indo lá atrás, em algum momento, bem lá atrás. E aí, né, é o que o Felipe falou, não houve conversa, não houve combinação nenhuma, mas naturalmente alguém já ia lá, então ficava ali conversando, aí adiantava, o outro vinha, mas é desgastante pra cacete, né? Muito desgastante. E é um custo, você estava lembrando antes da gravação do Cadidé, né? É o preparo. E assim, a mãe, mal ou bem, o espírito, a pegada que ela teve a vida inteira, preparou-a para acompanhar, mesmo aos 77, e às vezes ir além da conta. Tem que tomar cuidado para não ir além da conta. É a importância de você se preparar para fazer essas viagens e começar a criar alternativas. Olha, não vou mais viajar para fazer, não vou fazer o Caminho de Santiago, não dá mais. Eu acho que uma coisa interessante, e aí de novo trazendo aí para a conversa, né, que é o lazer, né, no envelhecimento, para ela, cara, com certeza a mente foi absurda, assim, as memórias que ela está levando para casa dessa viagem são incríveis, e a coragem de, o que você falou agora ali em Roma, de não vou, eu quero ficar no hotel dormindo, preciso descansar, porque também tem isso, né, porque com certeza em alguns momentos ela passou do ponto,
né, para poder acompanhar, mas também ali entendeu que, pô, se eu for agora, eu vou bater pino cair na rua. Melhor ficar em casa. E tá tudo bem, né? Não, ela já tinha viajado com a gente antes. Mas ela foi uma lição consciente, do tipo, deu o meu limite aqui, eu preciso ter esse dia de descanso para poder fazer o resto aqui, né? Não, e a gente já tinha viajado com ela antes, e da Portugal, o Felipe ainda nem morava em Portugal, a gente foi a tomar, estava viajando, então essas viagens de Portugal é muito comum, né? Vai a Lisboa e sai de carro, vai andando em vários lugares, etc. E numa das paradas era Tomar. Aí a gente parou num hotel, um hotel super maneiro, não sei o quê, Felipe ficou lá depois, gostou, né? Pô, ótimo. Templários, dos Templários. Hotel dos Templários em Tomar. Aí a gente foi lá no tal do santuário lá do Cristo, sei lá qual é o nome do santuário, que até onde foi gravado o nome da Rosa, a mãe falou assim, ó, não vou não vai ter que subir uma ladeira lá, eu vou ficar aqui no hotel, vocês ficam chateados? Não, é que negócio, não pode ficar chateado. Cada um, a gente viajou com um casal aqui, Sardinha, recapitulando a temporada passada, Sardinha gosta de chegar no aeroporto em cima da hora, ele quer aproveitar a viagem até o talo, né? A gente foi a Buenos Aires com ele e a Morgana, a esposa dele, e assim, não, vamos fazer não sei o que, não, gente, o horário do aeroporto, eu e Isabela, tudo neurótico, né? Não, temos que chegar 2 horas antes do aeroporto. Que 2 horas, pô, vai perder um pedação de viagem. Bom, a gente vai para o aeroporto, vocês podem viajar. Aí, eles não ficam chateados que a gente não foi, e a gente estava lá. Falei, pô, vai chegar? E chegaram. Já estava chamando para o embarque. Mas chegaram. Então você não pode ficar chateado. E tem que ter essa visão. E a gente foi tranquilo por conta disso. A gente sabe que assim, ó, a mãe, quando não quiser mais, ela vai falar assim, parei, mas você tem que ter essa noção. Você tem que... Porque senão a viagem vira um estorvo. Se você, vou ficar doente no meio da viagem. Acontece, mas assim, você procurar uma situação que você vai ficar ruim, não vale a pena. Né? Pô, eu fiquei 2 dias lá, acho que foi em Delft, eu fiquei meio, assim, no fim do dia, meio febril, aí tinha que tomar banho, ficar embaixo de coberta aí, voz, não sei o quê, 2 dias que eu meio que, no fim do dia, eu senti, mas assim, no outro dia mais aquele negócio, mais novo, né, nem tão novo, mas é mais fácil a recuperação, mas isso é porque, totalmente... Assim, a gente se colocou em situações extremas físicas, né? Frio absurdo, frio muito forte, né? Em Amsterdã a gente comentou, não foi a temperatura mais baixa, mas foi onde a gente sentiu mais frio, porque todo o vento, um vento que entrava pela narina aqui, queimava tudo, e a cara, pô, loucura. E o teu corpo vai em algum momento, pô, dá um sinal de que segura a onda aí, filho, porque tá brabo. Mesmo. Para Paris depois, rapaz. Paris já vai andar pela rua, pega o Google Maps, para onde que vai? Pega o celular aí para ver o Google Maps. Não aguentava ficar 2 minutos sem a luva. Tava um negócio de maluco. Mas pegamos neve depois, rapaz. Olha aí, também pegamos, mas não sentimos frio, né? Naqueles dias de neve, zero frio, tranquilo. Mas, pô, o negócio é esse, é tentar manter o astral como é a tônica aqui do nosso do mar ao bar, que agora eu acho que dá para amarrar essa nossa viagem aí. Eu vou botar ainda algumas imagens da viagem, algumas coisas boas assim que também deixamos de falar nesse episódio, que é o seguinte, às vezes, por exemplo, nosso Réveillon foi lá na Grand Place, né? Porra, praça mais bonita do mundo, né? Que falam que é uma das praças mais bonitas do mundo. A gente, porra, cara, vai ter lá aquele espetáculo que tem, né? De hora em hora. Não teve nada. Mas aí o que a gente fez? Eu liguei lá o celular, meti o Spotify lá, botei a musiquinha, nós ficamos lá, fizemos uma rodinha, começamos a dançar, olha a onda, alô Virgínia, e ficamos lá, o pessoal começou a colar na gente ali, a gente fez a nossa animação ali, na meia-noite ali, a gente se abraçou. Então, assim, às vezes também você vai para um lugar que você está esperando, não tem, mas quem faz a animação é você, né? Assim como aqui o podcast que a gente
Tenta sempre manter esse astral no alto, e seja viajando com qualquer idade que for, o negócio tá bem, né? Bem de cabeça. Isso. Não é isso? Eu acho que eu acho só para uma última coisa, tem uma coisa que é importante também aprendi ao longo da vida, que a gente costuma, quando é uma coisa muito boa assim, né, nas viagens, nas férias, aí você fala, que pena, pô, poderia. Não, cara. É ser grato por aquilo tudo que tu viveu, né? E ficar com as boas memórias, com as boas recordações e falar, pô, que legal que eu pude vivenciar isso, né? E que são momentos de férias, momentos relaxantes, mas a tua vida é outra vida, é a vida do trabalho, a vida, né, do dia a dia e tal, mas que bom você ter essa oportunidade. Então, evitem as lamentações, mas que bosta que acabou. Não, que maravilha que foi, e que veio outra tão boa quanto, né? Então, acho que é uma coisa que eu aprendi também, que mudou o meu jeito de finalizar umas férias, finalizar uma viagem, sabe? Porque quando é tão bom assim, você fica, porra. E isso mudou a minha chavinha assim, de sentimento, sabe? Pô, que legal que a gente passou por isso. Esse foi, o Marcelo falou isso, o nosso último almoço, que aí quando começou ali últimos dias, né? Último dia, aí a gente começou aquela nostalgia aí, sentava e, e aí, o que você mais gostou? A gente fez até no último jantar, né? O que você mais gostou? O que mais surpreendeu? A gente fez uma enquete ali com todo mundo que estava na mesa, né? Então, assim, uma das coisas que ele falou foi isso, assim, isso no último almoço. Ele falou, gente, tá acabando, mas, a gente tem que ser grato. Achei também isso muito marcante, assim, foi ótimo, assim, e foi logo depois, né, que eu falei, gente, elogiei eles, né, da família do Marcelo, que, foi o maior, companheiro de viagem aí, muito bom, assim como eu tive uma viagem maravilhosa no carnaval com meu irmão aí, e com a família do Minduim em janeiro, assim, fechei o ano com vocês dois, né, e também depois com o Marcelo, elogiei, assim, que foi realmente, assim, são companheiros de viagens maravilhosos. Uma coisa que, assim, por exemplo, a Letícia organizou ali, né, e a Dani sempre estava ali com ela no ajuste, né? Copiloto. E que a gente sabe, né, galera, que a mulherada é, né, do choque, né? Então, ainda isso, que, são duas organizadas, planejadas e que trocaram ali, vamos ver isso aqui é o melhor, vamos mudar isso para cá. Então, tem que ter essa, né, mais uma vez, a flexibilidade para ser leve, né? Tem que ser leve, senão... E assim, para tentar propor uma amarração, esse negócio que o Marcelo falou de ser grato, da experiência, de ter tido a experiência, né? Uma das coisas eu ouvi em algum lugar na internet o cara falando assim, você tem que gastar dinheiro com experiência, não com coisas, né? E o dinheiro que eu não tenho pena de gastar é com viagem, porque ele falou assim, você compra um carro, o carro vai perdendo valor conforme o tempo, né? Você compra um gadget de tecnologia qualquer e depois perde o interesse. Você usa 2, 3 vezes, 5, 10 e entra na rotina. A viagem é uma experiência que só aumenta o valor com o tempo. A gente viveu isso agora, tem um valor, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e isso vai ter um valor maior ainda, né? Você vê, a gente falou da minha mãe, minha mãe estava com os filhos e com todos os netos reunidos, junto com ela. Então, assim, isso tem um valor que só cresce com o tempo, né? E para fechar, tem que lembrar o Ariano Suassuna, que até o que é ruim na viagem é bom, porque ele falava assim, história boa de viver é ruim de contar, mas história ruim de viver é boa de contar. Então, o perrengue que você passa na viagem aumenta o valor, ele ganha uma conotação positiva. Então, épica. Vocês passaram um perrengue, o frio que a gente estava passando, frio, não sei o quê. A gente agora olha e fala assim, tava frio, tava ardendo minha narina, não sei o quê, mas a gente foi. Então, até o que é ruim em viagem é bom. Diria que tivemos uma épica lá, mas é impublicável. Melhor não.
Deixa na minha. Em Vegas, fica em Vegas. É isso. Então vamos amarrando aqui e vamos passar. Então, nós temos os quadros. Os quadros aqui, os 2 quadros, que para finalizar o episódio, o primeiro quadro qual é? Dividir a conta. Bom. Você tivesse esquecido. Então, Fernando, você divide a conta com quem? Fala aí. Vou dividir a conta com Marcelo Lardosa, um amigo aqui do Rio, né? É marido da nossa madrinha de casamento, da Tatiana Pessoa. O Marcelo Lardosa, ele vê todos os nossos cortes. E toda vez que me encontra, fala assim, ih, aquele canal de vocês lá, como é que tá? E a última vez eu tive com ele semana retrasada, eu acho, e a gente foi comer uma pizza, e ele falou, pô, tem um tempo que não sai nada novo, né? Então, Marcelo, um abração, obrigado pelo prestígio, né? Grande Marcelo Lardosa. Fala aí, Marcelo. Fala tu aí primeiro, que eu tô pensando. Então... Ele não pensou no quadro, Felipe, ele não pensou no quadro. Irresponsável, descompromissado, mentiroso e caluniador. Quer ver como ele vai falar do Minduim? Ó, espera. Minduim é o coringa dele. A bola de segurança. Ih, não lembro de ninguém. Elesbão não tem amigos. Minduim! Ó, eu vou falar de alguém que eu esqueci o nome. Ainda bem falar da mãe. A preocupação que você tinha na viagem com a minha mãe, tem que preocupar com ele. Você ia ter que distribuir cartaz. Você viu esse velhinho de cabelo platinado? Ele esqueceu o caminho do hotel. Que na verdade foi o seguinte: foi um camarada lá da capoeira. É que realmente eu não sei o apelido dele, mas ele, outro dia parou lá do meu lado e falou, e olha que ele viu no TikTok. Não foi nem no Instagram. O TikTok nós temos pouquíssimos seguidores e tal, nós colocamos lá, né? Nós estamos no TikTok também, porque, enfim, o Vitor, por exemplo, ele só vê a gente no TikTok, né? A gente vê que ele sempre curte lá. Mas, assim, ele viu no TikTok lá um corte nosso e falou, pô, vi lá o do Mar ao Bar, né? No TikTok, um podcast lá muito bom e tal, elogiou. Então, eu vou falar aqui, ó, depois eu dublo aqui, ó. Não sei qual é o nome dele, esqueci o apelido dele, então, enfim. Obrigado, valeu. Eu vou dividir a conta com... Não te conheço, mas te admiro pra caramba. Que lamentável, cara. Era melhor não ter falado nada. Vou dividir a conta com um personagem marcante da nossa viagem. Hello! Miau! Papai Noel do Réveillon. Não, dividir a conta com a Viviane, que a gente entrevistou aqui. Encontrei a Vivi aí nessa semana que passou e batemos um papo assim, de várias coisas e ela falou muito assim, que pô, adorou participar, que pô, papo leve, de temas relevantes e que tá curtiu pra caramba. Então, Vivi, um beijo pra você. Beijo, Vivi! Valeu. E agora, então, vamos entrar na surfada de onda. Então, qual é a tua surfada, Marcelo? Beleza. Minha surfada de cara, eu tô cheio de muita série boa que eu vi nos últimos tempos, mas queria dividir com vocês a All Her Fault. All Her Fault. Que série absurda do Netflix. É Netflix? É Netflix ou Prime? Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que é Netflix. Depois a gente vê e vai botar aí. All Her Fault. Tudo culpa dela. Tô tentando ver essa série, mas não tem aqui. Acho que é no Prime, hein? Não sei. É Prime. Enfim, acho que é Prime. Aqui não tem ainda. Porra. Absurda. Muito boa. Muito boa. Então, vou emendar aqui. Tá falando que viu muita série boa. Eu vi muita série mais ou menos aí nos últimos dias. Mais ou menos, assim, de mistério, mas não muito boas. O que eu vi que foi muito bom foi o filme sensacional brasileiro, O Agente Secreto. Foi ao cinema. Levei Vávia. Levei Mamãe Barbalho aqui, Dona Beth. E foi sensacional o seguinte. Ele é passado no Recife, né?
Então ali tem toda a temática ali do Nordeste e tal. Aí a primeira música, quando abrindo o filme assim, né, começou uma musiquinha lá, aí porra, era uma orquestra, aí depois entrou a letra, aí a mãe começou a cantarolar assim. Aí eu falei, pô, mãe, tava no cinema, né? Eu falei, pô, peraí. Aí ela, não, essa música aí, seu avô, ele assoviava direto essa música. E eu nunca tinha escutado a música. É Samba no Asperge. Uma coisa assim, do Wilton Calmon. O cara que fez a música do Canal 100. Aquela... Esse maestro. Aí depois eu fui pesquisar tudo, né? Então, assim, o filme me linkou ainda. O filme fala muito disso, né? De memória. Ele é assim, não vai ver como Agente Secreto. Quem for ver, quem ainda não viu, não é filme de ação. É outro tipo de filme. O título é quase inexplicável. Você tem que prestar atenção para ver onde é que veio. Exatamente, mas assim, o filme fala muito sobre memória. E eu fui pego assim no começo do filme com uma memória que minha mãe trouxe do meu avô. Assim, aí eu fui pesquisar sobre a música, sobre o cara, e foi muito legal. O Agente Secreto. Bem legal. Fala aí, Fernando. A minha onda, eu vou surfar na esteira da divisão de conta. Eu vou recomendar um canal do Marcelo Lardosa, que é Lard The Look From Above. O Marcelo, ele pegou uma paixão por pilotar drone, né? Então ele pilota drone com uma maestria danada e ele faz umas imagens espetaculares. Depois eu vou mandar aqui por escrito, Felipe põe o link aqui no vídeo, em algum lugar aqui no vídeo. É Lard, L-A-R-D, espaço, The Look From Above. É sensacional. Ele pega umas imagens, fez imagens do Réveillon, já fez imagem do show da Madonna, né, da preparação para o show da Madonna. Ele recentemente fez imagens do Cristo Redentor, o drone dele passando por perto. Falei, pô, tu consegue passar por perto? Não tem helicóptero, o helicóptero só voa depois de meio-dia. Ele foi 4 horas da manhã para pegar, e ele mostrou, ele conseguiu pegar um casamento sendo feito às 6 da manhã no Cristo Redentor. Então, assim, imagens espetaculares do Rio de Janeiro, de outros locais, mas ele filma muito aqui no Rio de Janeiro, no Instagram. É um perfil do Instagram, Lard, L-A-R-D, espaço, The Look From Above. Já rolaram as imagens. Excelente. A esse momento o editor já botou as imagens todas aqui, todo mundo já viu. Nosso Gen X, já, ó. Muito bom. Já estou seguindo aqui, Muito bom. Aí é isso, então termina agora o nosso primeiro episódio do segundo ano da terceira temporada, episódio 34, que falamos sobre viagem, turismo, férias, então encontros, né, familiares, falamos sobre isso tudo, vamos ver qual vai ser esse episódio exatamente, mas... Você que se vira. Então que o Marcelo deu o recado final aí e chama para as redes. Valeu, galera. Pô, muito bom estar de novo com vocês dois aqui, maravilhosamente. Falar que também, né, a gente passou aqui voado, mas é um momento de desconexão também, né? Desconexão das redes, a gente fica mais solto, né, na viagem também, né? Fica mais livre. Apesar de filmar, tirar foto e tal, você fica mais livre para viver, né, o momento, né? Viver o presente. Então é isso, felizão de ter voltado aqui gravar com vocês de novo. Lembrando, do Mar ao Bar Oficial, Instagram. Do Mar ao Bar, YouTube, TikTok e Spotify. Beleza, gente? Um abraço. Ginkgo biloba tá em dia. Gente, curtam, comentem, compartilhem e venham para essa viagem da nossa terceira temporada. Venham para essa viagem. A gente começou falando de viagem, mas ainda há surpresas guardadas aí ao longo dessa nossa temporada. Estamos pretendendo trazer gente muito boa para conversar conosco e discutir esses temas sob a visão de 3 cinquentões aqui, porque Felipe
Faz 50 esse ano. Falta pouco. Um abraço, gente. Um episódio dedicado a Michele, né? Michele tem que assistir esse episódio aqui. Exatamente. E Vivi, e Cadidé, e Sardinha. Ita Júnior. E Minduim, pô. Tem que falar do Minduim. Mas a gente já tinha falado nele. Não tem um programa que a gente não fala do Minduim. Que não Exatamente. Tem isso. Para com essa porra. É isso, gente. Foi ótimo voltar a ter essa terapia aqui com vocês, né? Terapia, não, isso não é terapia. É também, né? Um pouco, uma parte disso. E para quem também está vendo a gente aí, quem está seguindo, é sempre bom também, né? A gente escutar nossas vozes, ver os nossos belos rostos, voltando à cena, lindos. E é isso, a gente volta aí. Ó, vou até tirar. Vou fazer aquele cumprimento final. Então, gente, ó, mais do que nunca, gente, até de repente. Valeu!